Olá, queridos, bom dia. 15 de julho de 2020. Vamos começar nossa leitura, nosso estudo, nossa análise do livro de Mateus, capítulo 1 hoje. Vamos ler na versão NTLH, nova tradução da linguagem de hoje. É uma versão muito interessante para você ler o Antigo Testamento e também genealogias que são mais chatinhas de ler. Então diz assim o verso 1: Esta é a lista dos antepassados de Jesus Cristo, descendentes de Davi, que era descendente de Abraão. Abraão foi pai de Isaque, Isaque foi pai de Jacó, e Jacó foi pai de Judá e dos seus irmãos. Judá foi pai de Pérez e de Zera, e a mãe deles foi Tamar. Primeira coisa que eu quero colocar aqui para vocês. Tamar foi aquela mulher que Judá deu de esposa para um dos filhos e o filho morreu. Eu quero que você observe algumas coisas, alguns pontos eu quero parar aqui na genealogia de Jesus, tá? Para você entender como é que Deus trabalha. Tamar, ela foi uma mulher que ela chegou num ponto onde ela estava humilhada. Por quê? Porque o homem com quem ela se casou, ela não conseguiu ter filhos e ele morreu. Então Judá, que era o sogro dela, diz para ela se casar com o próximo filho. Ela se casou com o próximo filho. E o próximo filho, a Bíblia fala que ele era perverso, ele era mau. E ele, na hora de ter relações sexuais com ela, ele não tinha relação completa. Ele tirava o sêmen para fora do corpo dela e jogava na terra para que ela não engravidasse. Só de pirraça, a Bíblia fala que era só de pirraça, porque ele não queria que ela tivesse um filho dele e que o irmão levasse o nome do filho, porque era assim que se fazia, quando acontecia a morte do marido. A lei antiga judaica dizia que o irmão tinha que casar com a viúva para suscitar descendente ao falecido, ou seja, o primeiro filho que ela tivesse numa situação como essa, de resgate, de resgatador, o primeiro filho era do falecido, não dele. Então ele, de raiva, não dava a ela filhos, ele era mau. A Bíblia fala que ele era perverso, ele era mau. O segundo filho de Judá. Quando ele também morreu, porque a Bíblia fala que Deus não gostou e Deus levou, ele morreu. Judá, sem saber, o pai dos dois filhos que morreram, começou a achar que ela estava amaldiçoada, entendeu? Achou que o problema estava na Tamar, na nora dele. E ele tinha um terceiro filho e ele não quis dar a ela. Por quê? Porque ele estava achando que ela era uma amaldiçoada, uma viúva negra que matava os filhos, que os filhos morriam, entendeu? E ela percebeu que o filho já era adulto e que Judá não deu a ela ele, e que o tempo estava passando. E para as mulheres naquela época existia uma cultura onde, se você não tivesse filhos, você era uma amaldiçoada. Hoje não é mais assim. Mas naquela época era assim, a única utilidade, o único valor da mulher. Isso era assim que eles pensavam. O único valor da mulher naquela época, não para Deus, tá, gente? Mas a sociedade era muito, muito machista em relação às mulheres. Deus nunca foi, mas a sociedade era. Eles achavam que o único valor da mulher era esse, era procriar. Então Tamar se sentia completamente humilhada, porque dentro da cultura que ela vivia, dentro da tribo que ela vivia ali, dentro do povo que ela vivia, ela era aquela mulher que não tinha filhos, a amaldiçoada. Então o que ela faz? De raiva, porque ela viu que ela estava sendo abandonada ali pelo Judá, que era o sogro dela, ela se veste um dia de prostituta, cobre o rosto com véu, deixa só os olhos ali de fora, faz toda uma veste de prostituta e se assenta numa estrada onde o Judá ia passar. E ele vê ela, faz uma proposta para ela se deitar com ele, e ela vai e consente em atender ele como prostituta, mas ela pede de pagamento o bordão e o cajado dele, que eram objetos pessoais dele, com a marca dele, com a assinatura ali dele, como se fosse uma identidade, tá? E ele fala que vai trazer no dia seguinte para ela uma ovelha, para ela, como pagamento. Só que no dia seguinte, quando ele volta para levar a ovelha, ele manda uma pessoa levar a ovelha, ela sumiu, a tal da prostituta sumiu, porque não era prostituta, era a nora dele disfarçada e ele não sabia. Passado um tempo, a barriga dela começa a crescer porque ela engravida naquela relação, porque ela não era infértil.
A maldição não estava sobre ela, como estava se achando. E aí alguém puxa ela lá no acampamento e fala o seguinte: olha, o Judá, sua nora pecou, ela se prostituiu, e a pena para isso é a morte. Então ele manda que tire ela da tenda para apedrejar, para matar ela por prostituição, porque essa era a pena. Olha o nível de injustiça que ele estava cometendo. Só que a sorte que ela não era boba nem nada, ela estava ligada, ela já tinha na mão o bordão e o cajado dele, então ela leva o bordão e o cajado e fala para ele: olha, eu engravidei da pessoa que é dono disso aqui. E aí ele fala: olha, você é mais inocente do que eu sou mais culpado que você. E a perdoa, lógico, na hora, ele que pede perdão também ali, e ela pode então ser livre para ter aquela gravidez. Dessa gravidez, ela tem esses gêmeos, Pérez e Zera, que estão aqui na genealogia de Jesus. Eu quero que vocês entendam que aquela que poderia ser a amaldiçoada, que quase foi apedrejada, né, injustiçada, Tamar, ela é uma das poucas mulheres mencionadas na genealogia de Jesus. Isso tudo tem um motivo, vocês vão entender por quê. Deus, ele tem um jeito de falar. Jesus, ele tinha esse jeito de falar. Que você precisa ter uma sensibilidade ao ler o Evangelho, você precisa ter uma sensibilidade para discernir o jeito de Jesus de falar. Jesus gostava muito de mostrar a diferença entre o funcionamento das coisas do céu e o funcionamento das coisas da terra. Ele gostava muito de falar que o céu era completamente diferente da terra. E ele fazia essa comparação o tempo inteiro. Ele não deixava passar em nenhum momento. Até mesmo aqui nessa genealogia, vocês vão perceber que existem coisas específicas que estão mostrando a forma como Deus age. É diferente da forma como o humano age em muitas situações. Então, continuando, verso 3, né? Judá foi pai de Pérez e de Zera, e a mãe deles foi Tamar. Pérez foi pai de Esrom, que foi pai de Arão. Arão, verso 4, foi pai de Aminadab, que foi pai de Nasson, que foi pai de Salmão. 5. Salmão foi pai de Boaz. Agora presta atenção. Quem é esse Boaz, gente? Boaz é aquele do livro de Ruth. Vocês estão lembrando? Olha que coisa maravilhosa. Boaz é o resgatador de Ruth. Olha para você entender aí. Salmão foi pai de Boaz, daí veio Boaz. E a mãe de Boaz foi quem? Aí é que o negócio é forte. A mãe de Boaz, gente, foi Raabe. Vocês sabem quem é Raabe? Raabe é aquela prostituta que lá em Josué capítulo 2 conta que na situação lá da tomada da cidade, a Raabe morava no muro da cidade que eles foram sondar, que os espias de Israel foram sondar. Raabe era uma prostituta. Na linhagem de Jesus tem uma mulher que era tida por amaldiçoada, por não ter filho, injustiçada, tida por viúva negra, mas não era, né? Deus fez a justiça, que era Tamar. Na genealogia de Jesus tem uma prostituta, Raabe. Agora, se você for ler a história, lá em Josué capítulo 2, depois você lê, ou ouve aqui nesse aplicativo que eu estou compartilhando com vocês, ouve para você ver Josué capítulo 2 e capítulo 3, para você ver que linda essa história. Quando os espias chegam na casa de Raabe, a Raabe fala para eles: eu sei que vocês são protegidos pelo Deus de Israel. Raabe mostra que ela acreditava no Deus de Israel. Ela fala: olha, eu ouvi falar que o mar abriu para vocês passarem. Ou seja, todo mundo estava sabendo da história, né, que o mar abriu, e Raabe simplesmente cria no Deus de Israel. Isso indica que Raabe provavelmente teve um encontro com Deus e se converteu. Por quê? Porque ela foi livrada da morte, ela e toda a sua família, porque ela ajudou o povo de Israel. Olha que tremendo, continuando o verso 5. Salmão foi pai de Boaz e a mãe de Boaz foi Raabe, ou seja, Raabe, gente, foi tataravó do rei Davi. Raabe, a prostituta, foi tataravó do rei Davi, porque Boaz foi bisavô. Olha que coisa tremenda. Raabe era mãe de Boaz. Boaz foi pai de Obed. E a mãe de Obed foi quem, gente? Ruth. Nós estamos no verso 5. Obed foi pai de Jessé, que foi pai de quem? Do rei Davi. Então, gente, a coisa mais linda é isso aqui. A coisa mais linda é isso aqui, que você vai ver que está aqui na genealogia de Jesus
O rei Davi, que é tão honrado e tão respeitado, né, por todos os povos que creem tanto na Bíblia quanto na Torá, ele é descendente. Olha que coisa tremenda. Deus, ele pega as pessoas que são completamente excluídas, destruídas, aquelas que você olha e fala, isso aí não vai ter jeito para essa pessoa. E ele usa de uma maneira sobrenatural e bota essas pessoas no meio da linhagem. Um dos motivos, eu tenho esse entendimento a nível espiritual, é porque Jesus, ele veio para levar os pecados sobre si. Ele veio para levar todos os pecados da humanidade. Então, é muito interessante que ele viesse de uma linhagem cheia de pecados. Uma linhagem cheia de gente falha, cheia de gente que errou muito, né? Faz total sentido ele vir dessa linhagem. Aí, continuando, no verso 5, Davi e a mulher que tinha sido esposa de Urias foram os pais de Salomão. Mais um exemplo de uma situação extremamente horrível que aconteceu, de pecado que desagradou a Deus profundamente na época, né, que foi a história de Davi com Batseba, que tiveram, né, que Davi mandou matar Urias, que era o marido de Batseba, porque ele se apaixonou pela mulher do cara. Ele mandou buscar a mulher do cara, viu a mulher tomando banho pela varanda, mandou buscar a mulher para dormir com a mulher, e a mulher teve um filho que morreu, porque Deus puniu. Deus não faz vista grossa para pecado, não se iluda, não ache que Deus não está vendo sim, vai ter consequência, vai ter colheita sim, mas Davi se arrependeu. Então, Deus aplacou a ira rapidamente, acabou a ira de Deus rapidamente. Ele se irou a princípio, né, com o pecado de Davi, mas logo depois ele liberou um perdão e deu Salomão como segundo filho. Já o primeiro filho tinha morrido, então o segundo filho de Batseba veio Salomão, que foi quem, diz verso 7, pai de Roboão, que foi pai de Abias, que foi pai de Asa, verso 8, Asa foi pai de Josafá, que foi pai de Jorão, que foi pai de Uzias, Uzias foi pai de Jotão, que foi pai de Acás, que foi pai de Ezequias. Verso 10, Ezequias foi pai de Manassés, que foi pai de Amon, que foi pai de Josias. Verso 11, Josias foi pai de Jeconias e dos seus irmãos, no tempo em que os israelitas foram levados como prisioneiros para a Babilônia, lá em 2 Reis, capítulo 24, 2 Crônicas, capítulo 36, está aqui no texto aonde eu colei para vocês, tudo para vocês lerem aonde foi que aconteceu isso. Verso 12. Depois que o povo foi levado para a Babilônia, Jeconias foi pai de Salatiel, que foi pai de Zorobabel. Zorobabel foi pai de Abiúde, que foi pai de Eliaquim, que foi pai de Azor. Azor foi pai de Sadoc, que foi pai de Aquim, que foi pai de Eliúde. Eliúde foi pai de Eleazar, que foi pai de Matã, que foi pai de Jacó. Presta atenção que esse Jacó aqui não é o Jacó lá, filho de Isaac, não, irmão de Esaú, não. Esse Jacó é outro, ó. Foi pai de Jacó, verso 16. Jacó foi pai de José, marido de Maria, e ela foi a mãe de Jesus, chamado Messias. Faz uma pausa aqui no verso 16, que eu quero voltar lá para o início da genealogia para te mostrar uma coisa interessante. Porque esse Jacó aqui é que é muito interessante. Ó, vai lá para o verso 2. Faz uma pausa aqui no 16. Vai lá para o verso 2. Abraão foi pai de Isaque. Isaque foi pai de Jacó. E Jacó foi pai de Judá. Presta atenção. Lembra que Jacó, ele teve o seu nome trocado para Israel. Jacó teve 12 filhos, que são as 12 tribos de Israel. Dentre as 12 tribos, né, dos 12 filhos, tem a história de José, que era o primeiro filho da sua preferida, que era Raquel, da sua esposa preferida, que era Raquel, né, e depois tem Benjamim, que é o último filho, que ela morreu no parto dele. A Raquel, que era a mulher que Jacó amava, que depois o nome dele foi trocado para Israel. Mas ele teve esses 12 filhos. Um dos 12 filhos era José. Lembra do José? Que foi vendido pelos próprios irmãos como escravo para o Egito e depois veio a ser o governador. E por causa de José, todo o povo de Israel foi salvo da fome e teve tratamento VIP no Egito, né? Por causa dele ter se tornado governador. Esse é um ponto da história. Mas olha que tremendo. A descendência de Jesus não veio por José, como a gente esperaria. Por que a gente esperaria que viria de José? Afinal de contas, José não era o filho favorito? Mas José era o filho favorito do homem. José era o filho favorito dele, do Jacó, do Israel.
mas Deus escolheu Judá. E daí você vai lembrar daquele texto que está lá em Apocalipse, que é tremendo. Em Apocalipse, você vai ver esse texto que o Senhor fala: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os 7 selos. Ou seja, uma coisa interessante é que Judá, dali de Judá é que vem a descendência. É Apocalipse, capítulo 5, verso 5, tá, gente? Para quem quiser. Então, leão da tribo de Judá é falado lá, mas depois também a gente tem em Gênesis 49, de novo, falando outras coisas que levam a gente a entender isso também. Mas por que eu voltei aqui? Para te mostrar que Judá, não é à toa que em Apocalipse fala que Jesus é o leão da tribo de Judá. Porque de Judá, das 12 tribos, é que veio a descendência de Jesus. Não veio de José, não veio de nenhum outro, veio de Judá. E Jesus quis, Deus quis assim, que a descendência dele viesse passando por pessoas cheias de problemas, pessoas cheias de defeitos, pessoas cheias de imperfeições, de falhas. Isso eu entendo como profético, porque Jesus veio para morrer por nós, pessoas cheias de falhas. Mas ele mesmo não falhou em nada, né? Ele era perfeito. Agora volta lá para o verso 16 e 17, que diz assim, verso 17. Assim houve 14 gerações desde Abraão até Davi, e houve 14 desde Davi até os israelitas serem levados para a Babilônia, e daí até o nascimento do Messias também 14 gerações. Então, primeiro 14 são 2 vezes 7, de novo 2 vezes 7, depois de novo 2 vezes 7. Tem todo um número profético aí. Capítulo 1, estamos lendo, verso 18. O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, ia casar com José, mas antes do casamento ela ficou grávida pelo Espírito Santo. Agora presta atenção que nessa tradução fala assim, ela ia casar com José. Nas traduções mais antigas, usa a seguinte palavra, ela estava desposada com José. Desposada. A palavra esposa, gente, o original dessa palavra significa noiva. Por isso que eu sempre falo para as pessoas. Hoje em dia, as pessoas falam marido. Não, as pessoas falam esposo. Eu acho errado. As pessoas falam assim, em vez do marido falar minha mulher, apresentar minha mulher, ele fala minha esposa. Eu acho errado, mas eu respeito que existe hoje uma linguagem que as pessoas usam assim, porque elas acham que estão sendo mais educadas ao falar dessa forma. Eu não acho que seja mais educado. Eu acho que acaba sendo, sem querer querendo, uma palavra que tira a autoridade do casamento, entendeu? Por quê? Porque desposada, esposa, significa noiva. Eu não gostaria, se eu me casasse, que o meu marido me chamasse de esposa dele. Então aqui eu quero te mostrar, pontuar esse detalhe. Nos originais está falando desposada, esposa, no verso 18. Tá bom? Continuando, verso 19. José, com quem Maria ia casar, era um homem que sempre fazia o que era direito. Ele era um homem muito correto, José. Ele não queria difamar Maria e por isso resolveu desmanchar o contrato de casamento. Naquela época era assim, tá? Até hoje, nos países islâmicos, você vai ver esse mesmo comportamento. Eles fazem um contrato de casamento, o noivado já é um contrato de casamento, tá? Verso 19. De acordo com o costume dos judeus daquele tempo, os que iam casar firmavam primeiro um contrato de casamento que só podia ser desmanchado pelo divórcio, sem ninguém saber. Verso 20. Enquanto José estava pensando nisso, um anjo do Senhor apareceu a ele num sonho e disse, presta atenção que isso é muito sério. Ele, no verso 19, mostra que ele queria de qualquer maneira desfazer, sem ninguém saber. Mas ele era amigo de Maria. Se ele não fosse, ele não teria tido esse pensamento de querer fazer escondido. Sabe por quê? Se fosse descoberto que Maria o traiu, né, já estando noiva, Maria seria apedrejada até a morte. Essa era a punição para uma mulher que fizesse sexo fora do casamento. Era assim a lei. Então José queria fazer isso, sair fora, sem ninguém saber, para não difamar Maria, para não colocar Maria numa situação de morte. Isso prova que ele era amigo dela, que ele tinha carinho por ela, que ele tinha respeito por ela.
Só que ele não estava entendendo, estava vendo a mulher vomitar, estava vendo a barriga da mulher crescer, estava vendo a mulher tendo sinais de gravidez. O que ele pensou? Essa mulher me traiu, essa mulher fez sexo com alguém antes da gente casar. Mesmo assim, você vê o caráter desse cara. Ele não queria difamar ela. No verso 20 diz: enquanto José estava pensando nisso, um anjo do Senhor apareceu a ele e num sonho disse, ou seja, Deus vê o seu pensamento, Deus vê o meu pensamento. Se existe um propósito para a vida de uma pessoa, se a pessoa está dentro de um chamado, fazendo toda a sua parte, todo o seu esforço, e a pessoa de repente entra por um caminho errado, mas Deus vê o coração daquela pessoa se esforçando para acertar, temendo a Deus, Deus aparece, nem que seja em sonho, ele manda um anjo. Olha só a prova de que Deus realmente livra. José, descendente de Davi, disse o anjo, não tenha medo de receber Maria como sua esposa noiva, né? Pois ela está grávida pelo Espírito Santo. Em outra tradução diz, o que está nela não é do homem, não é da terra, é do Espírito Santo. Verso 21, ela terá um menino e você porá nele o nome de Jesus. Verso 21, Jesus quer dizer o Senhor salva, ou Emanuel, né, que quer dizer Deus conosco. Pois ele salvará o seu povo dos pecados dele. Verso 22. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor tinha dito por meio do profeta. Verso 23. A virgem ficará grávida e terá um filho e receberá o nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Essa profecia, como está aqui no texto, está em Isaías, capítulo 7, verso 14. Verso 24. Quando José acordou, fez exatamente o que o anjo do Senhor havia mandado e se casou com Maria. Porém, não teve relações sexuais com ela até que a criança nasceu. E José pôs no menino o nome de Jesus. Essa foi a nossa leitura de hoje. Eu não posso deixar de comentar aqui no final, no verso 25, que é muito importante você ter atenção ao verso 25. Ele não teve relações sexuais com a Maria até que a criança nasceu. O que isso significa? Depois que a criança nasceu, José e Maria tiveram uma vida conjugal, normal, saudável, santa, maravilhosa, pura. Tanto que Jesus tinha irmãos biológicos e irmãs biológicas. Muitas pessoas têm engano em relação a essa questão de Maria, por exemplo, ter tido filhos depois de Jesus. Muitas pessoas têm dúvidas em relação a isso. Acham que Maria morreu virgem. Aí algumas pessoas falam, é a Virgem Maria. Nós entendemos isso como uma atitude carinhosa, de dizer, Maria teve Jesus sendo virgem. Isso é lindo, né? Maria é maravilhosa, né? Ela era uma mulher, sem dúvida, que agradou demais o coração de Deus. Uma adoradora, uma mulher apaixonante. E olha, eu sempre falo, quando eu chegar no céu, a primeira pessoa, depois de Jesus, né, que eu quero abraçar, primeiro eu quero abraçar Jesus, claro. Mas a primeira pessoa que eu quero abraçar e conhecer e conversar no céu é com Maria. Porque eu creio que ninguém passou pela luta depois de Jesus, no maior sofrimento, quem viveu foi Maria. Ninguém passou pela luta dessa mulher na terra. Né? Você ser literalmente uma, entre aspas, barriga de aluguel de Deus. Você tá ali no teu ventre com um bebê que você sabe que não é seu. Foi anunciado para você que o bebê não é seu. E o bebê é filho de Deus e você é só um canal para o bebê vir. Que loucura que é isso, porque você faz força para o bebê sair, você amamenta o bebê, você cuida do bebê, você ama o bebê como um filho. Como essa mulher deve ter ralado, sofrido, deve ter passado luta, porque vocês têm ideia do que foi isso? Ela era virgem e ela pariu sendo virgem. Ainda bem que o Espírito de Deus estava ali dentro do ventre dela, na pessoa do Senhor, né? Então deve ter sido um parto sobrenatural, tudo, porque Deus é muito bom, ele deve ter feito muitas coisas lindas ali, a Bíblia não relata, mas a gente fica só imaginando, né? Mas o que eu quero te mostrar é, aqui no verso 25 mostra, ele não teve relações sexuais com ela até que a criança nasceu. Quando a criança nasceu, gente, sabe, lá em João capítulo 7, verso 5, fala, até os irmãos de Jesus não criam nele. Jesus tinha
Sim, irmãos, lá em Marcos capítulo 3, verso 31, diz assim: em seguida a mãe e os irmãos de Jesus chegaram. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Maria, José, os dois viveram juntos, se amaram como marido e mulher, tiveram filhos. E Maria não morreu virgem, graças a Deus. Ô, glória! Ela não tinha chamado para ser eunuco, ela tinha uma saúde normal. Então é muito lindo isso aqui, porque isso aqui comprova para vocês. Maria foi uma mulher muito especial. Nós amamos Maria, eu amo Maria. Mas Maria viveu uma vida normal depois que Jesus nasceu. E não foi fácil, viu? Não foi fácil. Ela é uma mulher admirável. Enfim. E amanhã eu pretendo então compartilhar com vocês o capítulo 2. Eu espero que tenha abençoado vocês. Leia depois, se você puder, o livro de Ruth, especialmente o capítulo 2 de Ruth, o capítulo 3. Observe os detalhes, observe que Boaz viu Ruth primeiro, Boaz que falou primeiro para ela, Boaz que se dirigiu a ela primeiro, mostrando, né, a mão e o favor de Deus. Procure meditar nesse texto, se você puder. Leia também Josué, capítulo 2, capítulo 3, para você lembrar dessas histórias que estão mencionadas dentro do capítulo 1 de Mateus, dentro da genealogia. É muito importante você lembrar para que você seja edificado e tenha um entendimento do porquê da genealogia. Porque a genealogia, ela traça uma linha te mostrando a soberania de Deus em cuidar de tudo, em olhar não para os defeitos das pessoas, mas olhar para aquele que nasceria dessa descendência e que remiria todos os pecados da humanidade. Para Deus não há problema. O pior pecado que foi que a pessoa cometeu, sabe o que Deus faz? Se houver arrependimento, se houver real arrependimento no coração dessa pessoa, a salvação de Jesus alcança essa pessoa, porque o sangue foi derramado e aí ninguém pode mudar isso. Então, essa é a palavra que eu quero compartilhar com você nesse dia e, se Deus quiser, até amanhã. Um grande abraço a todos e bom dia.